Olha só, o registro de obituário foi feito ali em 1729, mas a data oficialmente de construção, 1734. Agora preste atenção que essa ordem de baixo para cima tem uma motivação. Até hoje as tradicionais procissões, elas vêm de lá ou saem daqui para lá. Quando havia, né, a tradição religiosa, qual era, gente? As pessoas vinham, atravessavam o povoado, chegariam na primeira capela, iria estabelecer o início da via sacra. Ao chegarmos na última capela, a gente logo percebe que não é o término, porque o encerramento é dentro do santuário, tá? Porém, preste atenção, aqui não é igreja, é uma capela. Aí as pessoas, quando olham o estilo externo dela e olham a matriz, são semelhantes. Gente, olha que situação interessante. Estão vendo as torres, as cúpulas? Elas se afastam, se recuam, porque não haviam torres, tá? Isso aí já foi uma projeção muito posterior. A propósito, a coroa portuguesa era implacável. O permissível na capela era apenas uma torre, ou no centro ou na lateral. Fazendo-se duas torres, pela segunda você pagaria encargos tributários, tá? Então, vocês estiveram lá dentro, não sei se perceberam, o tamanho interno dela é pequenininha. Agora, e fora, é imensa. Então isso realmente é a questão das torres que faz a diferença, tá? E é um santuário que em 57 foi classificado como Basílica Menor. Eu não sei se notaram, lá tem uma umbrella, aquela espécie de guarda-sol lá no altar, tá? É o símbolo da Basílica. Então Basílica Menor porque é um santuário de peregrinações. Se há romarias, é porque há milagres. E o milagres aí é desenvolvido através de quem? Justamente do Bom Jesus de Matosinhos. Só lembrando que Matosinhos é Portugal. Gente, houve a devoção aqui, tá? Eles reproduziram a imagem do Bom Jesus que está lá na Europa, está em Portugal, doaram para Congonhas, daí consagrando o santuário aqui. Então, gente, olha, é relevante dizer, né, que essa sequência é fundamental para nós entendermos o significado do conjunto. Eu havia até feito um comentário no off aqui, que as capelas foram inspiradas em Portugal, só que a cidade base foi Braga. Bom Jesus de Braga, onde tem o Senhor dos Montes, como aqui, ó. E na frente tem as 14 capelas da Via Sacra. E quando eles inspiraram, necessariamente não copiaram, olha o resultado aqui, ó. As cúpulas nos lembram muito a influência moura, árabe, parecem mesquitas. Gente, é fruto dos mouros na Península Ibérica, né? Portugal, Espanha, parte da Itália, quase 800 anos de domínio. Então, essa desenvoltura veio parar aqui. E então, olha que interessante, foi perguntado sobre o apelido. Como eu disse, eu prefiro referir-se a ele pelo verdadeiro nome, aliás, que ele adquiriu por parte do pai, que era um português, um nobre arquiteto, chamado Manuel Francisco Lisboa, tá? E a mãe era africana. Significa o quê? Ele era mulato, tá? Só que na época não havia meio termo, ou era preto ou era branco. Não é negro não, tá, gente? Preto. Assim eles consideravam as pessoas. Então ele só não nasceu na condição de escravo porque o pai assumiu, tá? O registrou, assumiu a paternidade. Bom, aí como eu estava dizendo para vocês, a poliomielite ele havia adquirido lá na infância. Então esse apelido pejorativo aleijadinho, tá, no diminutivo, por causa das limitações que ele tinha, tá? Claro, ao longo da vida, ele foi adquirindo outras doenças. A gente havia muito mito, muito folclore em torno disso aí. Até que, recentemente, em 1997, um especialista em hanseníase, Dr. Geraldo Barroso, tá? É um médico de uma cidade próxima que é Barbacena, ele teve uma autorização especial, ele e uma junta médica, para reexumar os restos mortais do mestre. Por que reexumar? Lá nos anos 30, haviam feito uma exumação. Só que não era tão avançado, né, a medicina, os conhecimentos técnicos. Com essa reexumação, a primeira coisa observada, isso aqui, ó, a coloração dos ossos avermelhados. Logo, ele conclui que era efeito de uma intoxicação ferrosa. Material, viu? A pedra, sabão, né? A região aqui, onde tem muito mineral, tá? Então ele foi intoxicado. Agora, esse diagnóstico que foi dado, na época seria impossível. Segundo esse especialista, ele teve pórfira cutânea, porfiria, tá? Uma doença provocada por excesso de ferro no organismo, contaminação. Agora, olha que interessante. Quase sempre as literaturas mais antigas associavam ele à lepra. Tá? Só que alguns pontos já eram obscuros e contraditórios. Primeiro, quem tem lepra, hanseníase, a característica é perder a sensibilidade. Ele não perdeu. Pois é. Tá? Aliás, a biografia dele é muito clara. Ele automaticamente se automutilava, usando as ferramentas de trabalho para cortar isso aqui, ó, as extremidades, onde ele sentia mais dores. Primeiro, o desespero, por causa das dores, né? Segundo, gente, o incômodo
ele precisava das mãos para trabalhar. Daí ele adaptava o formol e o cinzel nisso aqui, ó. Os 3 dedos ele amarrava. Ele criou essa habilidade. Obviamente, ele dava a parte mais delicada, que era a parte de acabamento. Tá? Agora, lembrando que o convívio social de quem tinha lepra era impossível. Havia leprosários, tá? Né? Colônias, a pessoa era afastada. Porque desde os primórdios de Cristo, as pessoas subentendiam que a lepra era pegajosa, era uma maldição. Tá? E ele não foi. A prova está aqui. As maiores obras de maior qualificação e o trabalho mais caro ele fez no final da vida. Caso contrário, não daria a ele essa oportunidade. Tá? Então, gente, é bom lembrar também que é a possibilidade de ter sofrido doenças venéreas. A vida social, como grande artista, ele morreu na miséria, recebeu bem, tá? Mas ele não viveu na miséria, e sim morreu, porque ele não fez fortunas, não acumulou. Literalmente ganhava de dia e gastava à noite. Tanto é que ele não casou-se, mas teve um filho. A história é muito interessante. Esse filho dele, tá? Na realidade, deu a ele um neto. Esse neto foi registrado no Rio de Janeiro com o nome do avô. E olha com quem esse filho casou-se. Com a parteira Joana. Joana, tá? Na realidade, a nora foi quem cuidou dele no final da vida. Como ele já não tinha recursos algum, então ela o acolheu, cuidou dele, porque ele já não tinha nenhum recurso, conforme estava dizendo. Olha, toda vez que forem ter acesso a alguma literatura, prestem atenção se no rodapé está escrito lá, segundo Rodrigues Bretas. Esse nome Bretas é fundamental na história. Por quê? Foi um biógrafo, um advogado, jornalista, que lá no século XIX, a Cúria de Mariana, a Diocese de Mariana, encomendou a ele o levantamento de obras e vida do Antônio Francisco Lisboa. Essa pessoa teve contato com pessoas que conviveram com o próprio Aleijadinho. Resultado, Joana foi uma das pessoas que deu o depoimento. Então, quase toda a literatura que hoje a gente tem foi baseada, então, nos estudos de Rodrigues Bretas. Tá? Bom, aí, pessoal, voltando aqui à situação, a concepção da obra. A gente fez um comentário rapidinho aqui da situação política da época, né, da Conjuração Mineira. Aliás, Conjuração Mineira, porque popularmente a gente fala Inconfidência, só que esse nome Inconfidentes é uma relação de uma pessoa traidora, ou de pessoas traidoras, que eram, sim, traidores da coroa portuguesa. Então a coroa os colocou nessa situação, mas o movimento era da conjuração. Então um movimento fechado, né, um movimento secreto, que, olha, um assunto pertinente, polêmico, mas a gente tem que lidar com ele porque ele vai estar presente constantemente na arte barroca. Estado, igreja e maçonaria andavam juntos. Por quê? Olha só, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, Dr. Cláudio Manuel da Costa, esses 3 eram os líderes do nosso movimento da conjuração. Tá? Eram poetas e escritores. Tornaram-se acadêmico onde? Coimbra, Portugal. Gente, o maior centro acadêmico do planeta na época. Até hoje, a tradição de Coimbra é muito grande. Quando eles estavam lá, tá, estudando, o que aconteceu? As ideias iluministas, exatamente, que era da Bastilha. Então eles vivenciaram, presenciaram, voltaram para a colônia, necessariamente para Minas Gerais, com as ideias formadas. Pessoal, Tiradentes, ele entra numa situação não de líder intelectual, tá? Ele simplesmente tomou frente, mas era um movimento de pessoas que sabiam o que estava fazendo. Vocês já notaram a bandeira de Minas, que aparece nela? Triângulo vermelho, e a famosa inscrição, libertos quais será também, liberdade ainda que tarde. Só que você fazendo uma rápida ligação tem tudo a ver com o slogan da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? A maçonaria predominante aqui seria exatamente francesa. E falando nisso, mais uma vez, o sentido do conjunto aqui é fundamental. Olha, você tem a capela 1, 2, olha só, 3, 4, 5, 6. Você não fecha na sexta, você fecha lá dentro. Só que perceberam como eu enumerei em zigue-zague? Onde nós estamos aqui é o momento, é o local ideal para você compreender o que está significando isso aqui. Você faz um alinhamento dos degraus da segunda à terceira capela, é uma reta. Tá? Ao chegarmos depois na terceira capela, faremos o mesmo ligando a quarta. Você volta aqui, ó, olha o triângulo aí. Gente, triângulo é um dos símbolos mais comuns, mais conhecidos da maçonaria. Isso aqui é o caminhar do maçom. Tá? A propósito, com o tempo houve alterações, que mudou um pouquinho o curso da história. Isso aqui, ó, esse piso, isso não é de época.
Tá? 72, 73, Burle Marx, Roberto Burle Marx fez o paisagismo. Então, havia simplesmente uma trilha que ligava uma capela a outra. Olha onde a interferência veio. Tá vendo aquele primeiro degrau ali da capela? Com a pedra mais clara? Aquele degrau não existia. Tá? Ele não existia. E ele interfere em todo sentido, porque quando você vai caminhar, o caminhar do maçom, a finalização aqui, ela tem que dar continuidade à iniciação da próxima. Então tudo tinha essa projeção, essa ideia. Tá? Daí, pessoal, olha, muitas pessoas, muitos estudiosos concluem que o nosso Antônio Francisco Lisboa não só tenha sido iniciado na Sociedade Secreta Maçonaria, mas provavelmente grão-mestre. Ele teria sido venerado. Por que as pessoas chegam a essas conclusões? Uma pessoa apenas como admiradora, tá? Um profano, de fora, jamais conheceria tanto quanto ele conheceu. Para conhecer, ele tinha que passar por todos os estágios, né? Para evoluir, que é a pedra bruta sendo lapidada. E pelo visto, ele passou por eles. Porque na obra você consegue ver do iniciado até o último degrau da escada. Inclusive nós vamos começar em especial com uma cena que vai ser o diferencial de tudo. A última ceia do Cristo. Por que eu digo isso? Santa Ceia não fez parte do Via Sacra. Então, é um passo complementar que faz toda a diferença. A gente lá em Ouro Preto, vamos conhecer na igreja de São Francisco de Assis, aquele mais trabalhou, aliás, o projeto foi dele, tá? E o Ataíde teve uma participação fundamental, foi pintando o teto da São Francisco, que acabaram comparando com o teto da Capela Sistina. O efeito de perspectiva de ilusão de ótica. Só que lá, vocês vão lembrar que o Marcelo está comentando aqui, haverá uma Santa Ceia pintada por ele, na qual foi colocado uma garçonete. Tradicionalmente a ceia deveria ser Jesus mais 12, né? Lá, garçonete. Agora aqui vocês vão ver o que ele fez. Aí vai começar a aparecer a diferença. Só uma observação, não é para entrarmos. Toda visita, coerentemente, é feita através da porta. Especialmente nesse caso aqui, se você entrar, vai perder todo o sentido, todo o conteúdo. Gente, até nisso eles pensaram. Tá? Então, esse ângulo aqui é favorável à visão, à admiração da obra. Pode responder, por favor. Bom, eu já vou dar uma dica. Tem um personagem aqui, ó, na direita, na nossa direita escondido. Tá? E haverá outro aqui, ó, de pé, tá vendo? São dois. Na verdade, eles estão desempenhando o papel de garçons, serviçais. Você consegue concluir isso pela vestimenta, calçados e os instrumentos que eles possuem nas mãos. Aliás, que esse da esquerda possui. Tá? Gente, as projeções da ceia, a mesa que apresenta, sempre é comprida, né? É a base da Santa Ceia de Michelangelo. Agora aqui você tem uma mesa redonda. Claro, olhando avulsamente, quase que as pessoas não percebem. As únicas esculturas que têm os corpos inteiros são esses aqui, ó, das pontas. Todos que estão após a mesa não têm pernas, tá? E não têm as costas. Pessoal, sabiamente fizeram o que iria aparecer, a parte frontal. Então, se você entrar na capela, olhar de lá para cá, você não verá absolutamente nada. Esse é o ângulo de visão. É uma pintura em 3D, né? Agora, no meio da mesa, estão vendo ali uma bandeja? Dê uma olhada lá e tenta identificar o animal que está presente ali. Muito bem, no leitãozinho, no porquinho, só que não vamos dizer que ele era um herege, mas tradicionalmente judeu não come. O correto ali deveria ser o cordeirinho, o pão e o vinho, correto? Pessoal, estamos entrando aqui no campo do barroco mineiro, regionalismo. A culinária mineira, sem carne de porco, não é a mesma. Então, é uma adaptação favorável ao entendimento das pessoas do lugar. Então, ele sempre fez fazia uma releitura. Agora, aqui no Cristo lá do centro, olha, é uma imagem que funciona. Bom, o assunto pertinente aí é a parte bíblica, é o momento bíblico. O que Jesus está segurando na mão esquerda? O pão. Ele disse assim, um de vós irá me entregar, irá me trair. Ele não disse quem era. São João, não só era o mais jovem, mas também um amado, iluminado, debruçou sobre Jesus, cara, debruçado, né? Ele então questiona, se não serás serás eu, mestre? Jesus mantém-se em silêncio. Aí sim, Pedro, está vendo ao lado de Jesus lá? Ele está assim, ó, questionando, porque aí com a experiência ele pergunta, se não serás João, quem serás? Aí Jesus disse, o primeiro que eu convidar para molhar o pão e vinho, será aquele que irá me entregar. Judas Iscariote, traidor, tradicionalmente na seita, estava pertinho de Jesus.
Gente, sutilmente, segundo a história, ele levantou, morreu e se retirou. Agora, fascinante é a interpretação da roda. Judas está aí dentro. Só que, ao contrário, ele não está próximo de Jesus e sim afastado. Aqui, ó, na nossa direita, está vendo? O primeiro sentado. Não é difícil identificá-lo, ele é um dissimulado. O traidor não consegue olhar para a pessoa traída, né? Ele está cabisbaixo. Agora, olha o que ele está segurando na mão esquerda. Ah, muito bem. E olha o volume, está vendo, das moedas? Quer dizer, certificando que ele já havia recebido o dinheiro. O banco que o Judas está sentado é uma referência de um banco rico trabalhado. Isso tem a ver com a situação social do Judas. Ele era o tesoureiro. Os outros, humildes, pescadores, né? Então o Judas se destaca também pelo banco. Ao lado dele, estão vendo esse apóstolo que está olhando aqui para fora? Do lado do Judas aí, está olhando para ele, né? Este, gente, é aquele que tinha que ver para crer, São Tomé. Eu exemplifico isso aí para ter uma noção do quanto a arte barroca é cênica, tá? É um teatro, movimento é essencial no barroco. Nós estamos aqui na situação, então, de espectadores, assistindo essa encenação. Bom, para concluir, primeiro, tudo é madeira, cedro, policromada. Policromia, vários tons, várias cores, é a técnica usada pelo Ataíde. Porém, gente, obras que não foram assinadas, não se esqueçam disso. Qual era a condição de uma encomenda? A obra era paga, era comprada. Então ela não pertencia a quem estava fazendo, e sim a quem estava pagando, nesse caso a igreja. Vamos avaliar o rosto de cada um. Afilado, está vendo, fino como o nariz, os olhos amendoados. Toda estátua que vocês olharem, tiver bigode, barba, o sequencial impressiona. Ó, o bigode sai daqui, do interior das narinas, tá? E a barba, ela vem de trás das orelhas. Olha esses primeiros aqui na nossa esquerda, o detalhe da barba, tá vendo? Gente, no homem, isso não é possível. O correto é a barba vir da frente e não de trás da orelha. Há uma historiadora que eu respeito muito, chama-se Miriam Andrade, ela diz que isso aí é o DNA. É uma característica muito particular dele que ninguém iria reproduzir. Agora, se tem uma coisa também revolucionária, é a anatomia, né, gente? Estão vendo a musculatura? Olha as peitorais do Cristo, como se destacam, a movimentação, mas é uma coisa também pertinente, que são os tamanhos das mãos com relação aos pés. O que você conclui? As mãos são imensas. Estão vendo? São enormes. Os pés, pequenininhos. Embora esses primeiros aqui, ó, nas pontas, inclusive do nosso lado esquerdo, os pés curtinhos, mas os dedos são tão longos, parece ter um dedo a mais. Pessoal, isso é fruto do inconsciente, do psicológico. O que ele não tinha, ele valorizava na obra. É uma compensação, tá? Então ele nunca fazia faltando. Bom, aí voltando à figura do Cristo, vou prestar atenção aqui, ó, na testa dele, estou vendo bem aqui no meio, assim, do nariz, tem uma protuberância lá. Olha, há estudiosos que digam que ali foi intencional. Terceiro olho, terceira visão, é o delta, tá? E a mão direita do Cristo, a posição dos dedos, assemelha-se muito a uma posição esotérica, mística, captação de energia. A mesa redonda, gente, também tem uma outra versão. Nos lembra aqui, os templários, os cavaleiros da tábua redonda, Rei Arthur. Então não tem cabeceira. Isso aí claramente, né, é a iniciação da loja maçônica. Tá? Então a Santa Ceia merece um olhar especial, pelo menos essa aqui, que a gente vê que a releitura tem tudo a ver com o contexto da visão do artista. Agora, tem que ser fechado. As prateleiras vazias, haviam talheres que compunham o ambiente, tá? Foram todos furtados. Isso aqui já foi aberto. Só fecharam nos anos 80 com reconhecimento da Unesco. Até então as pessoas livremente circulavam aí.